Agora sim, vamos para a feira. Sim, Tássia Sena tá lá na Feira Alto de Vila Pompeia. E ela vai passar pra gente os preços, os que estão mais legais hoje, que dá pra gente aproveitar sim. E também conversar com uma nutricionista sobre os alimentos que são bacanas pra gente ajudar a controlar o colesterol. Bom dia, Tássia Sena. Bom dia, Regiane, bom dia a todos. Ao vivo é assim, sempre dá um probleminha ou outro, mas agora sim a gente vai falar um pouquinho sobre como combater o colesterol. Ontem foi o Dia Mundial de Combate ao Colesterol e hoje a gente vai falar exatamente isso, trazer algumas opções para as pessoas ajudarem um pouquinho o organismo a evitar a ter o colesterol ruim e também ajudar a aumentar o colesterol bom. E para isso, quem vai conversar com a gente é uma parceira nossa que está sempre aqui, a nutricionista Vivian Talarico, que sempre acompanha aqui as nossas entradas ao vivo na feira, justamente para falar um pouquinho, né, doutora? Bom dia, bem-vinda mais uma vez. Bom dia a todos. Ontem foi realmente o Dia Mundial do Combate ao Colesterol, né? E o importante é a gente lembrar o que é o colesterol. O colesterol são gorduras, né, que são importantes, a gente precisa deles no organismo, principalmente para poder fazer, o organismo ele produz os nossos hormônios através de gorduras, eles são ricos em gorduras. Porém, esse mundo industrializado, onde todo mundo consome muita gordura hidrogenada e muita gordura, o que está acontecendo? Todo mundo está com colesterol alterado, né? Principalmente o LDL, que é o colesterol ruim. Então, a gente tem que lembrar sempre os alimentos que não podem ser consumidos, que são alimentos ricos em gorduras, alimentos industrializados demais, carnes com muita gordura e etc. Então, a gente pode falar também um pouquinho dos alimentos que ajudam no combate ao colesterol, né? Um pouquinho antes você comentou do LDL, mas pensando um pouquinho, não tem mais idade, né? Normalmente a gente tinha aquela lenda antigamente que, quando fica mais velho, que certos problemas de saúde vão aparecendo, mas o colesterol não tem idade, né, doutora? Não tem idade e inclusive existe o colesterol de fundo genético. Existem pessoas que muito cedo, que têm atividade física, boa alimentação, porém o colesterol também é alterado. Então é muito importante sempre atualizar os exames para saber como é que tá. Isso é muito importante. E tem sintoma? Não, é assintomático o colesterol, ninguém tem nenhum sintoma. O problema é que ele, com o tempo, traz outras coisas, como arteriosclerose, problemas cardiovasculares e entre outros problemas muito graves. E esse é o problema, normalmente está associado com outros problemas de saúde, como pressão alta também. E a gente vai mostrar então, Rê, alguns alimentos, principalmente que ajudam a combater, no caso das frutas aqui, né, doutora? Especificamente, a gente vai começar com as frutas vermelhas. Aqui a gente tem morango. Exatamente, as frutas vermelhas, o morango, por exemplo, a gente pode falar dele. As frutas vermelhas, no geral, elas são ricas em antioxidantes. Os antioxidantes ajudam a combater um pouquinho o colesterol, dar uma baixada nos níveis de colesterol. Tem a uva também? Isso, vai falar agora da uva. Tem a uva que tem o resveratrol, que ajuda a baixar, um nome difícil, que ajuda a baixar também o colesterol, tá? Aí a gente também pode falar um pouquinho das frutas cítricas, que também possuem antioxidantes e também ajudam a baixar bastante o colesterol. Aquela lenda que todo mundo fala assim, por exemplo, consumir uma feijoada e depois colocar uma laranja, um abacaxi, você comentou de fruta cítrica, isso realmente ajuda de repente a quebrar? Tem essa lenda de falar que quebra um pouco da gordura, consumir abacaxi, laranja depois de uma alimentação rica em gorduras, isso é verdade, doutora? Como você mesmo já falou, é uma lenda. Existem muitas lendas, né? E essa é mais uma lenda. Na verdade, o abacaxi e a laranja, por elas serem cítricas, elas ajudam na digestão, mas não vai diminuir a quantidade de gordura que você consumiu. Não é milagre. Então, uma alimentação saudável, rica em fibra. Também com legumes e verduras, doutora? Exatamente. As fibras são muito importantes. As fibras ajudam demais no combate do colesterol. Por quê? Para uma fibra poder ser digerida, ela precisa exatamente de se ligar a uma molécula de gordura. Então, ela ajuda bastante a combater o colesterol. Então, os alimentos mais ricos em fibras são normalmente os alimentos folhosos, tá? E tem um alimento que todo mundo fala muito dele, que é a berinjela. A berinjela tem antocianina,
tá? Que ajuda também a baixar as frações dos colesteróis. Então, a gente comentou da berinjela, mas aqui, por exemplo, a gente mostrando um pouco de couve. A couve é boa também, doutora? Sim, porque a couve é rica em fibra, né? Todos os alimentos ricos em fibras vão auxiliar bastante. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho que não adianta, de repente, a dona de casa pegar, ver essa couve aqui, vou até dar o preço, viu, Rê? Aqui a couve manteiga tá saindo esse maço aqui por R$3, e a couve mineira, que é essa normalmente mais escura, tá saindo também a R$3. Então, ó, tá grande, a folha tem bastante folha. Aqui tá saindo a R$3 o maço, mas também não adianta, né, doutora, de repente a pessoa pegar uma couve que ajuda a combater o colesterol, fazer refogada cheia de bacon, de óleo, também não adianta. Não adianta, é a mesma coisa. A pessoa vai lá e fala, estou de dieta porque eu estou com colesterol alto. E vai fazer uma saladinha, aí coloca na salada aquele 1 litro de azeite. Não adiantou. Então a gente precisa orientar muito bem os pacientes que estão com essa dislipidemia para eles entenderem que não adianta só uma ação exclusiva, é uma ação eterna e globalizada na alimentação. Realmente o foco é esse, uma alimentação saudável, rica em fibras, frutas, legumes, tudo que a gente está mostrando aqui, e também consumir água, doutora. Exatamente, no mínimo 3 litros de água por dia, né? É muito importante. Ok, obrigada, doutora. Obrigada. Então, essas são algumas dicas, Regiane, que é exatamente que a gente vem sempre falando, independentemente de estar calor, de estar frio, sempre consumir bastante água e também ter aquele bom senso de consumir uma fruta, mas também não encher de leite condensado, de açúcar. Então, consumir a fruta in natura, também os legumes e as verduras, também evitar colocar muito condimento, de repente sal, bacon, azeite, misturar muito, que daí não adianta, tem que manter também o bom senso, Rê. É verdade, Tássia. A gente realmente tem que prestar atenção nesses que são detalhes, mas que fazem toda a diferença, né? Fruta, por exemplo, já tem o doce suficiente, já é docinha, já é gostosa o suficiente pra gente ir lá e colocar mais açúcar, né? Muitas vezes estraga o sabor da fruta, né? A gente só sente o próprio açúcar. Obrigada pelas dicas, viu, Tássia? Até a semana que vem. Só que não, né? Porque daí semana que vem não sou eu que tô aqui. Deixa eu agradecer a galera da feira, então, Feira Alto de Vila Pompeia, que esteve com a gente aí, né? Mostrando quais são os alimentos que estão mais fresquinhos, os mais bacanas para aproveitar. Fica lá na Tavares Bastos, na Vila Pompeia. Quero agradecer também a Vivian Talarico, que é nutricionista. Vou deixar aqui o e-mail dela para você fazer contato. vivi_talarico@yahoo.com.br vivi_talarico@yahoo.com.br. Lembrando que ontem foi o Dia Mundial de Combate ao Colesterol, por isso que a gente trouxe esse assunto bem importante para tratar aí no nosso link de hoje, tá bom?